Aleluia, aleluia, aleluia! Louvado seja o Eterno de Israel! Então, estamos aqui para mais uma programação abençoadíssima. Estamos aqui trazendo o tema Uma Só Fé. Então, aqui já saliento que o nosso caríssimo pastor Medeiro justificou a sua ausência aqui da programação para mim. Então, hoje, com a explanação desse tema, estarei eu aqui em nome de Jesus e com o Eterno de Israel, ele venha orientar e venha guiar-nos na verdade. E já saúdo a todos vocês, paz seja convosco. Então, vamos trazer o tema Uma Só Fé, para a honra, para a glória do nosso Deus. Então, aleluia, que o Senhor venha ser sempre honrado e adorado. O tema é Uma Só Fé. E vou fazer a leitura em Efésios 4 e 5, já para começo de nós meditarmos nas Santas Escrituras, para a glória do nosso Pai Celestial. Então preste muita atenção. Efésios 4 e 5 diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual forte chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, desses dois versículos, nós extraímos do versículo 5 o tema Uma Só Fé. Uma só fé. Então, a fé é o que? Uma. Então, nós cremos de uma maneira única, de uma maneira igual. Então, nós temos o que? Uma doutrina na qual nós devemos segui-la para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, muito importante que você entenda e você aprenda aqui da Santa Palavra de Deus. Aleluia. Então, preste muita atenção. Vamos dar sequência sobre esse tema mesmo muito abençoado, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos dando sequência, vamos seguindo com ânimo, com alegria. O tema Uma Só Fé, amém. Então, com certeza, vamos com mais versículo aqui para a gente entender. Então, muito importante, se você tiver uma pergunta sobre o tema, não hesite em perguntar. Então, muito importante para juntos nós corroborarmos o entendimento no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Com certeza, aprender da palavra é algo muito nobre. Aleluia. Então, vamos aqui Efésios 2, 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, a qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Então você entendeu? Ou seja, a igreja de Deus, ela tem um edifício. Ou seja, a igreja de Deus, ela é o que? Bem fundamentada. A igreja de Deus, ela tem o fundamento dos apóstolos e o que? Dos profetas. Por que eles? Porque foram santos homens de Deus. Repito, foram santos homens de Deus que eles não falaram deles mesmos. Não falaram aquilo que pensaram, aquilo que consideravam melhor. Como nós observamos muitos filósofos hoje, muitos filósofos do passado, muitos cientistas, na qual tem uma ideia, ou seja, muitas coisas eles analisam e apresentam a visão daquilo que ele tem de tal coisa. Então, ali de uma observação de alguma coisa, e nós observamos que os servos de Deus, eles foram inspirados pelo poder de Deus. Então, os santos apóstolos, os santos profetas, na qual eles falaram o que? De Deus. Falaram da parte de Deus. E aqui trago já
a nota acerca do profeta Micaías. O profeta Micaías, ele disse: somente aquilo que o Eterno me ordenar, eu falarei. Muito importante, ou seja, nós temos que observar a verdade. Nós observamos os nossos irmãos e apóstolos, Tiago e João, que foram ameaçados. E eles disseram: mais importa obedecer a quem? Mais importa obedecer a Deus do que quem? Os homens. Então, mais importa, de fato, nós podemos obedecer a algum ser humano, podemos obedecer naquilo que é o quê? Certo. Naquilo que é certo, nós devemos sempre obedecer. Então, acerca da fé, acerca do edifício da Igreja de Deus, na qual tem esses homens, nós observamos, tem em cada livro das Santas Escrituras que vem o seu nome. Nós temos ali o profeta Isaías, ou seja, que escreveu da parte de Deus. Nós temos também, então, nossos irmãos, temos o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, que escreveram, e é dessa forma. Mas nós temos o que? Uma pedra. Nós temos o que? A Igreja de Deus, ela está alicerçada sobre uma pedra. E quem é essa pedra? Jesus. Como nós lemos, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Principal pedra. Ou seja, algo mesmo envolvendo a engenharia, na qual a pedra de esquina era uma pedra que sustentava as demais. Era uma pedra muito importante que, além de sustentar, ela dava o alinhamento para as demais e assim para formar um edifício bem estruturado. E nós observamos o edifício, ele bem ajustado, ele cresce para templo santo no Senhor. Amém. Então, muito importante você entender, e vamos entendendo aqui. Vamos entender aqui, vamos para as perguntas. E nós temos o que? A nossa primeira pergunta. Vamos aqui, nossa primeira pergunta. De que veemente forma apela o apóstolo Paulo acerca de como devemos andar em nossa fé religiosa? Como é que nós devemos andar? Isso mesmo, Efésios 4, 1 e 2. Vamos aqui corroborando o entendimento, buscando o nosso Pai. Diz o seguinte: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, como é que deve ser o que? O nosso comportamento. Como é que nós devemos andar? As Escrituras já nos dão a direção nesse sentido. Então, muito importante, você que está acompanhando, muito obrigado. Ou seja, o nosso chamado, nós temos um chamado, ou seja, muito importante o que? A humildade, a mansidão, a paciência, o amor. Então, são virtudes imprescindíveis nos servos de Deus ou num servo de Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Damos continuidade. Então, você entendeu esse importante tópico? Vamos agora para a segunda questão. Na presença constante de quem devemos andar, que é presente constante, ou seja, de maneira frequente, de maneira habitual, de maneira corriqueira, nós devemos andar na presença de quem? Vamos, Gênesis 17:1, vamos aqui observando, talvez você até lembre dessa passagem da Escritura, Gênesis capítulo 17, versículo 1, vamos entendendo, diz o seguinte: quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Então o Eterno apresentou-se perante Abrão, ou seja, anda na minha presença e ser íntegro. Ou em outra versão, como na versão JFA e IBS, que é a Bíblia Sagrada, nós observamos perfeito.
anda em minha presença e ser o que? Perfeito. Anda em minha presença. Então, o que significa isso? Andar na presença de Deus. Ou seja, vamos para uma pergunta: todo ser humano anda na presença de Deus? Então, de maneira literal, sim, anda. De maneira literal. Como assim, irmão Nathaniel? É o seguinte: andar na presença, o Eterno de Israel, ele contempla, conforme está escrito, todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Ele conhece, então todas as coisas estão diante de Deus, mas esse sentido é no sentido o quê? É no sentido espiritual de obediência. Andar na presença de Deus, ou seja, andar na presença significa andar na vontade. Estar na presença de Deus, ou seja, na presença. Então, estar na presença de Deus, ou seja, a pessoa, quando está em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade do Pai, assim a pessoa está na presença. A pessoa está afastada quando a pessoa se declina para o mal, a pessoa se declina para o pecado, e dessa forma a pessoa está longe do Pai Celestial. Vamos lá, Colossenses 2,6, aqui para a nossa meditação. Muito importante a gente entender as Santas Escrituras, aleluia, que o nosso Deus venha a ser honrado e adorado. Então vamos aqui entendendo mais um versículo. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele. Então, muito importante, como recebeste o Senhor Jesus. Ou seja, como é que nós recebemos o Senhor Jesus? Ou seja, recebeste a Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus, quando nós escutamos dele, é palavra de verdade. É palavra de integridade. Nós devemos servir ao Senhor, nós devemos andar nele. Muito importante. E nós damos continuidade, que temos mais versículo, Miqueias 6:8. De fato, Miqueias 6:8. Vamos ler nas Santas Escrituras. Estamos aqui falando acerca de andar com Deus. Muito importante também andar com Jesus, andar em Jesus, aleluia. Então diz, amém, graças a Deus. Vou ler aqui na versão King James, que diz: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Então andes humildemente. Amém. Muito importante andar de forma humilde. Andar de forma humilde, nós observamos que Deus ele quer. Deus ele valoriza essas virtudes. Nós devemos ser uma pessoa que tem o que? Virtudes. As virtudes nos acompanham, como nós lemos. Então, muito importante, louvado seja o nosso Deus. E vamos aqui para a próxima pergunta. Terceira pergunta: para andarmos diligentemente no caminho do Senhor, o que devemos fazer? Então, para andar o que? Diligentemente, andar de maneira frequente, de maneira verdadeira, o que nós devemos fazer? Nossa terceira pergunta, Efésios 4:3, as Escrituras respondem, com certeza nós estamos aqui para aprender. As Escrituras, amém, fortalece-nos, amém. Vou fazer essa leitura abençoada na King James mais uma vez. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito num vínculo que da paz, a unidade do Espírito. Então Deus, ele quer que nós tenhamos isso, a unidade do Espírito. O que é o Espírito? Ali, o Espírito, a gente sabe que significa o poder de Deus. Então envolve ali a fé, uma mesma linha de pensamento em relação à doutrina. Então nós temos que buscar andar conforme o que é a vontade de Deus. Nós observamos que tem pessoas que querem seguir as suas próprias concupiscências, o que elas pensam, ou seja, o que elas pensam é o que importa. Então nós devemos buscar a verdade.
Ou seja, não é a minha verdade, não é a verdade de tal pessoa, é a verdade que vem de Deus. Ou seja, essa verdade ela liberta, essa verdade ela salva. Nós devemos andar segundo as Escrituras. Infelizmente as pessoas têm a Bíblia em suas mãos, mas não seguem a Bíblia. Ou seja, seguem aquilo que é mais conveniente. Porque se começar a seguir as Escrituras, a Escritura vai contra o seu orgulho, a Escritura vai contra o seu comportamento, a sua vaidade. Então as pessoas não querem realmente fazer uma renúncia da sua pessoa. Existe o orgulho que atrapalha sobremaneira. Então vamos continuar Efésios 5,15 na mesma epístola. Efésios 5,15 para nossa meditação, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Aleluia. Glória ao Pai Celestial. Diz: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, ou melhor, aos insensatos, mas andai em sabedoria. Vou ler o 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, andar em sabedoria. Nós devemos procurar andar de maneira correta. Nós observamos as pessoas serem influenciadas e nós temos que tomar cuidado para não ser influenciado por coisas erradas. Então a pessoa ali diante de uma facilidade vai querer fazer, vai mentir. Então a pessoa para querer receber alguma coisa, nós observamos tem pessoa que para receber algum dinheiro mente. Ou seja, eu vou mentir porque se eu disser a verdade eu não recebo. Então nós observamos que essa pessoa é um hipócrita, porque diz assim: eu amo a verdade, eu só quero a verdade na minha vida, a verdade é melhor do que o ouro, a prata, e diz isso. Então, sendo que a pessoa, quando encontra alguma oportunidade para mentir, para ganhar algum bem material, mente. Ou seja, mente porque a pessoa quer o bem material. A pessoa diz que a verdade é valiosa, mas não dá valor à verdade. Essa pessoa não quer a verdade, quer a mentira. Então nós devemos falar a verdade e é muito importante a verdade. Então trazendo esse tema aqui para você, uma reflexão, porque tem momentos, porque diante de pessoas incorretas, então a pessoa mesmo é tentado para mentir, mas não vamos mentir, vamos dizer a verdade. A pessoa pensa que a mentira é melhor, mas de maneira alguma nunca foi, não é e nunca será. A verdade nunca é a melhor maneira. Aliás, a mentira não é a melhor maneira, mas sim a verdade é a melhor maneira. Então vamos prosseguindo aqui, graças a Deus. Vamos agora para a quarta questão. Qual a recomendação de Paulo para a igreja em relação à unidade? Amém. Então, unidade é uma pessoa unida, né? Ali uma pessoa mesmo. Vamos entender. Primeira carta aos Coríntios 1:10. Primeira carta aos Coríntios 1:10. Para que você entenda e para que você aprenda com certeza. Vamos que vamos. Aleluia. Diz o seguinte: para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral. Amém. Então, perdão. Eu estou em 1 Timóteo, não sei o que aconteceu aqui. É a primeira carta aos Coríntios 1:10. Aqui, graças a Deus. Aleluia, o nosso Deus venha ser honrado, venha ser adorado. Agora deu certo e está dando certo e continua dando certo. Então diz: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordei uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então nós temos que procurar falar uma mesma coisa. Falar uma mesma coisa segundo as Santas Escrituras.
Então, assim, a unidade, ela está isso. Infelizmente, nós observamos que tem pessoas que, por orgulho, não querem ali ceder em alguma coisa, ou seja, prefere que haja uma divisão, prefere que haja o que? Discórdia. E esse espírito não é de Deus. Um espírito que promove discórdia não é de Deus, grave bem. Ou seja, uma pessoa de Deus, ela faz o que? Unir e não dividir. Uma pessoa de Deus, ela faz unir e não dividir. Ela promove a paz e não a desgraça, e não a discórdia. Conforme Jesus, o Rabino Maior, ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Quem são os pacificadores? São aqueles que promovem o que? A paz. Então nós observamos, conforme o profeta Isaías diz que são lindos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que falam o eterno reina. Muito importante. E nós temos Filipenses 1:27 para nossa leitura e meditação. Glória ao nosso Deus. Então, um estouro maravilhosíssimo para a nossa meditação. Então, preste atenção. Se você está aprendendo, você vai aprender mais. Vai aprender mais. Então você diz: vou aprender mais, irmão Nathaniel. Vai, com certeza, que a palavra é poderosa. Amém. Diz: portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo, para que dessa forma que eu vá e vos veja, que tão somente ouça a vosso respeito, em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Então, o evangelho que nós recebemos, nós devemos permanecer nele. Nós devemos nos esforçar em viver um só pensamento de acordo com a doutrina. Ou seja, a doutrina ela não muda. A doutrina ela permanece. Ou seja, essa é a doutrina. Então essa é a doutrina que você, eu, aquela pessoa, aquela outra deve seguir. Então tem a verdade. A verdade ela basta ser o que? Seguida, e assim é o que o nosso Deus quer. O nosso Deus já estabeleceu as regras. Como disse o nosso irmão Tiago, há um só legislador e um só juiz. Preste atenção, há um só legislador. O que é o legislador? Aquele que cria as leis. Somente o Criador, que é bendito e santo, é ele que cria as leis. Por isso que o nome dele, por isso o título, em melhores palavras, diz o Criador. Ele cria as leis, ele estabelece para que o ser humano obedeça a ele. Então, regras que deve seguir. É um padrão para todo ser humano seguir. Ou seja, nesse padrão, nós devemos estar unidos. Então, muito importante. Vamos agora para a próxima pergunta. Pergunta número 5. Qual o desejo do coração do apóstolo Paulo em relação aos cristãos? Então, o que o apóstolo Paulo ele quer para os cristãos? Então, vamos aqui ler na palavra. Nós vamos mais uma vez ler Efésios 4 e 5. Vamos meditando na palavra do Senhor, nosso Deus. Muito importante a gente aprender a palavra, a gente buscar o Senhor nosso Deus e honrá-lo mais e mais. Diz: há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fortes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos ler o 6 para complementar. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então nós observamos acerca da unidade, a unidade que a palavra nos apresenta, ou seja, o corpo é um só. Então a pessoa só tem um corpo, assim como a igreja é um só corpo. Então a nossa esperança ela é uma.
a esperança que nós temos de acordo com a Escritura. Por que que existem esperanças diferentes? Porque não tem base as Santas Escrituras. Ou seja, se mesmo nós observamos essa divergência, mas aquele que tem fé nas Escrituras, então as pessoas que têm a fé nas Escrituras, a esperança ela torna-se uma só. Nós observamos hoje as pessoas pregarem diferente do que Deus quer, porque as pessoas amassageiam o seu próprio ego. Então as pessoas querem o que? Facilidade. As pessoas querem mesmo o que der para seguir, ela segue. O que não der, a gente não vai seguir. Não tem o que? Validade. Então nós observamos muitas crenças hoje que as pessoas pensam é melhor desse jeito e começam a seguir. Então, meu irmão, minha irmã, não vá por isso. Não vá por isso dizer que é melhor desse jeito e você vai seguir um jeito que você quer. Siga como Deus quer. Com certeza, como Deus quer é o melhor. É bom e é melhor. Então, damos continuidade aqui, mais versículo. Agora, a nossa sexta e penúltima pergunta. Em relação às heresias no seio da igreja, que recomendação temos? Então agora é importante, Atos 20, 29 e 30. Amém, Atos 20, 29 e 30 para a sua meditação. Vamos pegando aqui a escritura, você puder pegar, meditar, ler, reler. Amém, é bom demais. Então, muito importante, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, então vou ler aqui com calma para você entender. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho, e ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar o discípulo para si. Então, quem disse isso? O nosso irmão Paulo. Ele profetizou. Ele disse que depois da saída dele ia entrar o que? Lobos. Lobos, como diz essa tradução, ferozes. Então, o lobo vorazes. Então, lobos traduz que de pessoas que não aceitam a verdade. Ou seja, falarão mentira para atrair as pessoas para torcer a verdade. Ou seja, todo aquele que torce a verdade, essa pessoa pertence a quem? Ao diabo. Então, o diabo que é o pai da mentira. Todo aquele que mente é do diabo, como disse o nosso Senhor Jesus, João 8:44. E agora vamos, segunda carta de Pedro 2, 1 e 2, complementando aqui o nosso irmão Pedro, muito inteligente, de acordo com a graça do nosso Deus. Então ele escreveu, segunda carta de Pedro 2, 1 e 2, diz: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e prática libertina, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. O nosso irmão Pedro profetizou. Infelizmente, os falsos mestres hoje, falam o que? De heresias destruidoras. Então, até o próprio ponto de negar o que? A Jesus. Negar a Jesus. Nós observamos hoje muitas coisas negando a Jesus. Nós observamos aqui uma crença muito peculiar, que é a doutrina da Trindade, que nega, dizendo que Deus é uma trindade, 3 pessoas em uma só. Então, são heresias. Então, heresia dizer, colocar Jesus como uma parte da Trindade, que Jesus, ele é Deus. Então, coisas que a Escritura não ensina, que Jesus é 100% homem e o que? E 100% homem. Então, não existe essa questão de ser 100% Deus. Então,
só uma pessoa que é 100% Deus, que é o Criador, que é Benedito Santo. Jesus é 100% homem e é um homem obediente, um homem perfeito, segundo a graça do nosso Deus. Então nós temos também acerca de negar ali no batismo. A pessoa nega ali invocando 3 títulos. Nenhuma pessoa nega o nome de Jesus, que tem que invocar o nome de Jesus que está acima de todo nome, pois para alguém expulsar algum espírito mal, invoca o nome de Jesus, porque esse nome que tem autoridade, esse nome é de salvação. Atos 4:12. Então, e sobre as pessoas que seguem, então são muitas ou poucas pessoas que seguem a mentira? Infelizmente muitas. Então muitas que seguem o que é a mentira. Então vamos agora para a 7ª pergunta para nós encerrarmos essa explanação. Então, 7ª e última pergunta diz: cite uma recomendação que com certeza nos conduzirá à luz das Escrituras. Efésios 5:17. Vamos lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Muito importante você entender e você aprender da palavra do nosso Deus. Diz o seguinte: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual a vontade do Senhor. Então, a vontade de nosso Deus nós devemos buscar compreender. Então, as pessoas procuram compreender a vontade de Deus? Não. Então, a gente observa que as pessoas estão além. A gente pergunta: você lê a Bíblia? Nem sequer lê. Então, a gente fica até admirado, a gente vai evangelizar. E o que esse pessoal faz da vida? Então, não lê a Bíblia, o livro mais importante que deve ser lido. Agora, se a gente perguntar: você assiste televisão? Vai dizer que assiste. Então, você mexe no celular? Vai dizer que mexe. Mas o mais importante, então, ler a Bíblia, não lê. Por quê? Desinteresse. Desinteresse em saber das coisas de Deus. Aí vem muitas desculpas. Eu não sei ler, eu não entendo, então é muita coisa. E já outras coisas aprendeu, né? Interessante, as pessoas não sabem algumas outras coisas, aprende. Então, mais uma vez, colocando o celular, a gente não sabe mexer no celular e aprendeu. Então, e para ler a Bíblia não aprende, né? Então a pessoa é desse jeito. Vamos ler mais. Hebreus 2:1, lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aprendendo da palavra, vamos pegando aqui mais das Escrituras. Então você está entendendo esse tema abençoado. Vamos ler, vamos aprender do nosso Deus. Então está aqui num pontinho, preste bem atenção, escute. Por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Então nós devemos prestar atenção à verdade. Então essa é a verdade. A gente meditar, buscar compreender mais, buscar informações da palavra do eterno nosso Deus. Muito importante. Então esse foi o tema Uma Só Fé, apresentado aqui no programa Assim Dizem as Escrituras, pelo seu irmão e servo em Jesus o nosso Senhor, Nathaniel Tomás. Então, um grande abraço para todos vocês, em nome de Jesus, e paz seja convosco.